Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada, rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês? Então, meus queridos, chegamos ao mês de maio. Hoje é dia 1º de maio de 2023 e nós vamos juntos aqui dar continuidade à nossa jornada de cura da criança interior através dos ensinamentos de um curso em milagres, né? Trazendo esse ensinamento aparentemente tão hermético, tão metafísico, tão distante da nossa realidade para um processo de cura efetivo, para um processo de cura eficaz, para um processo de cura que é prático e que vai trazer resultados concretos para a sua vida, tá? Começamos o vídeo de hoje com a leitura da lição do dia, estamos na lição 121, terminamos ontem a nossa terceira revisão e a lição de hoje declara: o perdão é a chave da felicidade. Eis aqui uma resposta para a tua busca de paz. Eis aqui a chave do significado num mundo que parece não fazer sentido. Eis aqui o caminho para a segurança nos perigos aparentes que parecem ameaçar-te a cada esquina, trazendo a incerteza para todas as tuas esperanças de jamais achar a quietude e a paz. Aqui todas as perguntas são respondidas. Aqui está finalmente assegurado o fim de toda a incerteza. A mente que não perdoa é cheia de medo e não oferece espaço ao amor para ser ele mesmo, nenhum lugar onde ele possa estender as suas asas em paz e elevar-se acima do tumulto do mundo. A mente que não perdoa é triste, sem esperança de descanso e de liberar-se da dor. Ela sofre e habita na miséria, espreitando a escuridão sem ver, mas certa do perigo que lá a ronda. A mente que não perdoa é dilacerada pela dúvida, confusa a respeito de si mesma e de tudo o que vê, medrosa e com raiva, fraca e ameaçadora, com medo de seguir adiante, com medo de ficar, com medo de acordar ou de adormecer, com medo de qualquer som, todavia com mais medo ainda do silêncio, aterrorizada pela escuridão e, no entanto, mais aterrorizada ainda com a aproximação da luz. O que pode a mente que não perdoa perceber, senão a sua própria perdição? O que pode contemplar, senão a prova de que todos os seus pecados são reais? A mente que não perdoa não vê equívocos, só pecados. Essa frase é chave, tá, gente? Anotem aí na agendinha de vocês no dia 1º de maio. A mente que não perdoa não vê equívocos, só pecados. Quer dizer, somente vê pecados. Olha para o mundo com olhos que não veem e grita ao ver as suas próprias projeções erguerem-se para atacar a sua miserável paródia de vida. Ela quer viver, mas deseja estar morta. Quer o perdão, mas não vê esperança alguma. Quer escapar, mas não pode conceber nenhuma saída, porque vê o pecado em toda parte. A mente que não perdoa está em desespero, sem a perspectiva de um futuro que possa lhe oferecer alguma coisa que não seja mais desespero. No entanto, considera o seu julgamento do mundo como irreversível e não vê que ela própria se condenou a esse desespero. Pensa que não pode mudar, pois o que vê dá testemunho de que o seu julgamento é correto. Não pergunta, porque pensa que sabe. Não questiona, pois tem certeza de que está certa, né? É a mente fechada. É a mente que não perdoa, porque pensa que sabe. E é a mente que não questiona, pois tem certeza de que está certa, né? E é a mente também que quando você chega e oferece um novo elemento para essa pessoa com a mente fechada, a pessoa não aceita, não quer. Diz que não serve, que não é bom, que não funciona, né? Que é ruim. É a mente fechada.
E aí vem o parágrafo 6, gente. O parágrafo 6, na minha opinião, ele é a chave da prática dessa lição do dia de hoje, que diz que o perdão é a chave da felicidade, né? Então, no parágrafo 6, Jesus diz assim: o perdão é adquirido, não é inerente à mente, que não pode pecar. Como o pecado é uma ideia que ensinaste a ti mesmo, o perdão também tem que ser aprendido por ti, mas com um professor diferente de ti, aquele que representa o outro ser em ti. Quem é esse professor? É o Divino Espírito Santo, né? Quem é esse outro ser em ti? É o teu ser real. É a tua consciência crística, tá? Ele representa o teu ser real, o Filho de Deus, perfeito, inteiro, completo, maravilhoso, isento de pecado, tá bom? Através dele, aprendes a perdoar o ser que pensa que fizeste e a deixá-lo desaparecer. O ser que eu penso que eu fiz é o ego. E aí eu deixo ele desaparecer. Mas como assim? O ego vai desaparecer? Sim, porque o ego é uma ilusão. O ego é o sonho do tomador de decisões. Assim devolves a tua mente unificada àquele que é o teu ser e que jamais pode pecar, né? Então, no nosso ser real, nos nossos seres reais, não podemos pecar. É impossível pecar. É nesse ser que somos invulneráveis. É nesse ser que não podemos ser feridos. É nesse ser que somos perfeitos, inteiros, completos, maravilhosos e sem pecado, né? Eu decidi em algum momento jogar um videogame esquisito, brincar de um metaverso, brincar num metaverso esquisito, no qual eu preciso comer para sobreviver, beber água, tomar sol, né? No qual eu envelheço, adoeço, morro, sofro, perco as pessoas que eu amo, né? Mas nada disso tem realidade, né? Cada mente que não perdoa te apresenta uma oportunidade para ensinar a tua própria mente como perdoar a si mesma. Então, o que ele está dizendo aqui, isso é importante. Se eu encontro uma pessoa, né? Eu tenho lá um interlocutor, um amigo, uma pessoa, um inimigo, sei lá, que não perdoa. Então, o que essa pessoa que não perdoa está me ensinando? Ela está me ensinando que eu preciso perdoar a mim mesmo, a mim mesma. Cada uma dessas mentes, né, que não perdoa, espera a liberação do inferno por teu intermédio e se volta para ti implorando-te o céu aqui e agora. Por quê? Porque como a mente que não perdoa, a mente do outro que não perdoa, é uma projeção da minha mente, então eu vou ter que transformar, entre aspas, essa mente que não perdoa do lado de fora de mim, transformando primeiramente a minha mente que ainda não perdoa. Porque a projeção dá lugar à percepção. Então, se eu ainda percebo uma mente que não perdoa fora de mim, é porque eu ainda não consigo me perdoar completamente. É porque eu ainda não consegui esse feito. E realmente nenhum de nós conseguiu. Porque se tivéssemos conseguido, não estaríamos mais aqui, né? Tendo essa experiência, né? Até poderíamos estar, mas estaríamos num outro nível, absolutamente acima desse nível que nós experimentamos corriqueiramente, tá? Ela não tem esperança, mas tu vens a ser a sua esperança. E sendo a sua esperança, vens a ser a tua própria. Quer dizer, eu sou a minha própria esperança. E eu sou a esperança do outro, porque eu vou curar essa mente do outro que não perdoa, ao primeiramente curar a minha mente que ainda não perdoa. É disso que ele está falando, né? Ele é meio hermético, ele é meio sinuoso, mas é disso que ele está falando.
Ele está falando, em resumo, o que ele fala em todas as lições. Olha, meu filho, o problema está dentro da tua cabeça, tá? E não do lado de fora. Então, esse personagem no seu sonho, que não perdoa, ele é uma parte da sua mente que não perdoa e que está sendo projetada do lado de fora, né? A mente que não perdoa tem que aprender através do teu perdão que foi salva do inferno. E ao ensinares a salvação, aprenderás, né? Eu aprendo aquilo que eu sou capaz de ensinar. Eu ensino para aprender e aprendo para ensinar. E eu ensino através do que eu demonstro e não das minhas palavras. No entanto, todo o teu ensino e o teu aprendizado não virão de ti, mas do professor que te foi dado para mostrar-te o caminho. Então, o professor que nos foi dado para nos mostrar o caminho é o Divino Espírito Santo, a lembrança de Deus em nós, a voz de Deus em nós, a voz que fala por Deus em nós. Hoje praticaremos aprender a perdoar. Se estiveres disposto hoje, podes aprender a pegar a chave da felicidade, o perdão, e usá-la a favor de ti mesmo. Dedicaremos 10 minutos pela manhã e mais 10 à noite ao aprendizado de dar o perdão e também recebê-lo. Sim, porque se eu entro na frequência do perdão, antes mesmo de dar, eu já recebi, né? Eu preciso ter para poder dar. Como dizia a minha professora, quando eu dou, eu me lembro que eu tenho. Quando eu dou, eu me conecto com o meu ter. Entenderam? Essa é a parada. A mente que não perdoa não acredita que dar e receber são a mesma coisa. Não, de jeito nenhum. Mas hoje tentaremos aprender que são uma só. Praticando o perdão em relação a alguém que pensa ser um inimigo e a alguém que consideras como um amigo. E ao aprender a vê-los como um só, estenderemos a lição a ti mesmo e veremos que no seu escape estava incluído o teu. Quando o meu inimigo é liberado do meu julgamento, eu me liberei também. Ok? Dá início aos períodos de prática mais longos pensando em alguém de quem não gostes. Yes. Que pareça irritar-te ou te cause contrariedade se vieres a encontrá-lo. Alguém que de fato desprezes ou apenas tentes ignorar. Não importa a forma que tome a tua raiva. Provavelmente já o escolheste e ele servirá. Aí vocês já pensaram em alguém, né? Agora fecha os olhos vendo-o na tua mente. Olha para ele por um momento. Tenta perceber nele alguma luz em algum lugar, um pequeno lampejo que nunca havias notado. Tenta achar uma pequena centelha de luz brilhando através do feio retrato que mantens dele. É o retrato que eu mantenho dele na minha mente. Olha para esse retrato até que vejas uma luz em algum ponto. E em seguida, tenta deixar que essa luz se estenda até cobri-lo, fazendo com que o retrato seja bonito e bom. Então, vamos fazer isso juntos? Aqui 1 minutinho. Vou dar alguns segundos para a gente fazer essa visualização. Eu estou fazendo junto com vocês, imaginando uma pessoa com a qual eu estou experimentando dificuldades ultimamente, tá? Então, vamos lá. Visualize essa pessoa e visualize que um pontinho de luz está surgindo nela. E essa luz, então, vai poder tomar essa pessoa. Né? Vamos visualizar essa luz se estendendo e cobrindo essa pessoa. Nós estamos nos conectando com o ser crístico dessa pessoa. Olha por um momento para essa percepção mudada e volta a tua mente para aquele a quem chamas de amigo. Procura transferir para ele a luz que aprendeste a ver em torno do teu antigo inimigo, entre aspas. Percebe-o agora como mais do que um amigo para ti, pois nessa luz a sua santidade te mostra o teu Salvador. Salvo e pronto a salvar, curado e íntegro. Então vamos fazer isso, imaginar o nosso amigo.
Então deixa que ele ofereça a ti a luz que vês nele, e deixa que o teu inimigo e teu amigo se unam, abençoando-te com o que deste. Agora és um com eles e eles contigo. Agora foste perdoado por ti mesmo. Não esqueças ao longo do dia o papel que o perdão desempenha em trazer felicidade a cada mente que não perdoa, incluindo entre elas a tua. Dize a ti mesmo a cada hora: o perdão é a chave da felicidade. Despertarei do sonho de que sou mortal, falível e cheio de pecado, e saberei que sou o Filho perfeito de Deus. Então, olhem como essa frase é poderosa. O perdão é a chave da felicidade. O perdão é a chave para o meu despertar. Despertarei do sonho de que sou mortal, falível e cheia de pecado, e saberei que sou a filha perfeita de Deus. Né? Então, hoje que a gente possa fazer essa prática. Com relação à nossa prática de criança interior, eu vou pedir que vocês repitam esse exercício com pai e mãe, tá? Com pai e mãe. E vocês vão fazer do seguinte jeito esse exercício hoje. Vocês vão pegar o pai de vocês e fazer o exercício dele como inimigo e ele mesmo como amigo. E depois vão pegar a mãe de vocês e fazer a mesma coisa, repetir ela como inimiga e depois ela como amiga, tá? É isso que eu quero que vocês façam hoje, tá? Muito bem. A gente passa então para a leitura do texto do A Year of Miracles, da Marianne Williamson, Um Ano de Milagres, Devoções e Reflexões Diárias, dia 121. Que todos os meus encontros possam ser sagrados. Hoje eu vejo cada encontro como um encontro sagrado, abençoando cada um que eu encontre, ou mesmo a respeito de quem eu pense. Que uma luz sagrada brilhe a partir do meu coração e abençoe todas as coisas viventes. Que a minha presença na Terra possa ser a pedra de toque para o amor de Deus. Eu coloco os meus relacionamentos nas mãos de Deus e oro para que eles sejam todos usados por Ele, por Deus. Que cada um que entrar na minha presença sinta o bálsamo curador da paz. Que os meus pensamentos e ações estendam o amor que preenche o coração de Deus e também o meu. A oração. Querido Deus, por favor, use os meus encontros para aumentar o seu amor. Que possam eles ser uma bênção para todos os envolvidos. Amém. Né? Então, que hoje, né, nós possamos entregar nas mãos do Divino Espírito Santo os nossos relacionamentos com os nossos pais, pai e mãe. Independentemente de se essas pessoas já tiverem partido para o plano espiritual, não importa. Então, dentro de mim, são personagens do meu sonho. Estão tão dentro de mim que estão afetando a minha vida aqui e agora. Os meus relacionamentos com pai e mãe estão afetando a minha vida aqui e agora, no momento presente. Ah, não, já que eu já tenho 80 anos. Não importa. Não importa. Estão afetando a sua vida. Estão as suas memórias boas e ruins do seu relacionamento com a sua mãe afetam todos os seus relacionamentos com as mulheres. E as suas memórias boas e ruins do seu relacionamento com o seu pai afetam todos os seus relacionamentos com os homens. Tá bom? Não percam isso de vista. Então, a lição hoje fala sobre o perdão ser, o fato de o perdão ser a chave para a felicidade.
Então, eu separei 2 textos aqui pra gente ler. Um rapidinho, que é desse livrinho aqui do Dr. Kenneth Wapnick, que se chama Um Curso em Milagres e o Cristianismo. Um diálogo. Muito bonitinho esse livrinho, tá? Não tenho, não sei se se o PDF dele tá lá no Telegram, não me lembro, tá? Depois a gente olha. E consegui abrir meu Telegram ontem, normalmente. Eu quero dizer para vocês, eu quero que vocês guardem isso de uma forma muito cara no coração de vocês. Escrevam, tomem nota na agendinha de vocês no dia 1º de maio de 2023, né? Eu tenho fé que vocês assistem os vídeos com papel e caneta na mão, né? Eu sugiro a agenda no início do ano porque a agenda ela mostra a nossa evolução, né? De uma maneira mais fácil. Também não são tantas notas aí que você vai tomar que uma página de uma boa agenda grande não vai dar conta, né? Então eu quero ler uma definição aqui do Dr. Kenneth que eu amo, tá? E que eu acho que é importante porque a gente está falando hoje de perdão, falamos extensamente sobre perdão no ano passado, né? Falamos muito sobre perdão, muito. Com a graça de Deus, tivemos uma revisão só sobre o perdão, lemos outros textos. Então hoje eu vou falar sobre a culpa, tá? A meta de um curso em milagres não é realmente estar sem um eu ou desaparecer deste mundo no coração de Deus, como diz numa linda passagem poética. A meta é que vivamos sem culpa nenhuma, sem nenhum pecado e sem nenhum medo, sem ataque de tipo algum. Lembrando da tríade ímpia do sistema de pensamento do ego: pecado, culpa e medo. Pecado regendo o passado, a culpa regendo o momento presente e implicando medo do futuro. A tríade ímpia, né? Essa é a meta de um curso em milagres. Estarmos presentes neste mundo, mas que todos os nossos pensamentos equivocados de julgamento, ódio, medo e culpa desapareçam. E eu repito, frequentemente isso é mal interpretado pelos estudantes de um curso em milagres. Como diz no Evangelho de João, evangelista, né? Jesus fala: temos que viver no mundo, mas não pertencer a ele. Isto é, viver dentro do sonho, mas conscientes de que na verdade não pertencemos ao sonho. E de que a nossa verdadeira identidade está fora do sonho, né? Em perfeita segurança. Em outras palavras, temos que estar no mundo da maneira que Jesus esteve. Então foi assim que Jesus esteve no mundo. Quando a gente na Páscoa fez as 2 lives sobre a crucificação e a ressurreição, né? Nós falamos muito disso. Explicando por que ele não teve sofrimento. Porque ele tinha essa consciência de que ele não era do mundo. Ele não era do mundo. Essa é a diferença entre ele e nós. Nós estamos ainda engatinhando nessa compreensão, tá? Muito bem. Outra maneira de expor a meta de um curso em milagres é que esta consiste em viver neste mundo de uma forma serena, não com todo o conflito, tanto internacional como pessoal. E sim diz, de fato, que o conhecimento, que é o sinônimo que um curso em milagres utiliza para o céu, não é a meta deste curso, mas sim que a meta deste curso é a paz, a experiência da paz aqui dentro do sonho. É uma maneira de vivermos uns com os outros de maneira individual, assim como entre as nações, na qual se tem o estado mental no qual não há conflito. Não há o desejo de usurpar o lugar das outras pessoas e nenhuma necessidade de furtar o que não é nosso, né? Então isso é importante. Então agora, dando continuidade aí às minhas reminiscências
da terapia de renascimento. Temos um mosquito aqui. Nós vamos ler um texto do Bob Mandel, aqui desse livro Terapia do Coração Aberto, capítulo 7, Culpa, a máfia da mente. Então nós vamos falar de culpa. E vocês vão ver, né, que ao longo desses 2 anos e 4 meses que eu tenho feito vídeos diários para vocês, eu mesmo sem estar com os livros na mão, eu cito muito esse referencial de Um Curso em Milagres, segundo a visão do Bob Mandel, porque ele traz essa visão pra gente muito mastigada, muito prática, né? E é maravilhoso. Então hoje a gente vai falar de culpa. Por que a gente vai falar de culpa? Porque o perdão tem a ver com a culpa, né? Se eu ver... e uma outra coisa que a gente precisa se lembrar, que eu não vou achar a frase aqui bonitinha, né? Mas a gente precisa se lembrar que Deus não vai nos perdoar, porque Deus nunca nos culpou. Mas, aqui dentro do sonho, talvez nós precisamos orar e pedir perdão a Deus, para que a gente possa se sentir melhor. Deus não vê pecado na gente. Deus nunca nos condenou. Por isso ele não pode nos perdoar. Mas aqui dentro do sonho a gente precisa dessas artimanhas para a gente poder alcançar esses estados mais amplos de consciência. Eu espero que vocês estejam entendendo o que eu estou falando aqui, tá? Se não entenderem, me perguntem. E hoje à noite, se Deus quiser, teremos live. Vou me aprontar aqui para ver se eu começo a live às 19 horas. Não vou contar o tema é surpresa, tá? Estou preparando. Então, o título do capítulo é Culpa, a Máfia da Mente. O livro é Terapia do Coração Aberto, do meu amado Bob Mandel, do Renascimento. Como a maioria das pessoas pensa que há algo de errado com elas, ou que fizeram alguma coisa errada, elas pensam que não merecem amor. Com frequência, sabotam subconscientemente o próprio amor que recebem. A culpa, como a serpente do Jardim do Éden, é o mais furtivo e sutil de todos os padrões negativos. É comum que você não se sinta culpado enquanto a representa. A razão disso, quando a representa. A razão disso é que a culpa não é tanto um sentimento como uma condição. A culpa é, na verdade, uma maneira de evitar o sentimento. Lembrem-se que ontem nós lemos um texto no qual ele falava que sem sentimento não há tratamento. Então, se eu evito o sentimento, o meu ego fica em segurança, porque eu não tô no meu processo de cura. Na verdade, eu estou escapando dele, eu estou fugindo. Psicológica, a culpa é a condição da separação, é o oposto da graça. A culpa é o fosso que protege o castelo do ego. Psicologicamente, a culpa é o grande sabotador da vida. Ela é a razão pela qual nós não nos permitimos experimentar o ter tudo, entre aspas. Quando você se sente culpado, está confundindo alguma área de sua vida, porque se sente no subconsciente indigno do sucesso completo. Todos nós estamos aqui, né? Você finalmente consegue aquele emprego perfeito e o seu carro quebra. Você conserta o seu carro e a sua casa pega fogo. Você compra a sua casa perfeita e o seu relacionamento então acaba. A sua vida é um barco que afunda e cada vez que você tapa um buraco, surge um novo vazamento. Uma pessoa culpada sempre dá jeito de fazer com que alguma coisa dê errado na sua vida para refletir os seus piores pensamentos a respeito de si mesmo. Há algo de errado comigo, eu sou indigno, eu não sou merecedor. E assim confirmar os seus piores temores sobre si mesmo. Então, essas crenças são os pilares do sistema de pensamento do ego. Eu só tenho essas crenças porque eu acredito que Deus me abandonou, que Deus me expulsou do paraíso. Elas são as conclusões da ilusão da separação, vocês estão entendendo? Elas são as minhas conclusões.
Se Deus me rejeitou, há algo de errado comigo. Se Deus me rejeitou, não sou boa o bastante. Sou indigna, não sou merecedora, não posso ter o sucesso completo, né? Uma amiga minha comprou um carro zero, acabou de sair com o carro e então levou uma batida. Não contente de levar uma batida, uma semana depois, o carro zero, foi atropelada por um motoqueiro, exatamente como eu fui atropelada no início do mês passado. Amassou a lateral do carro toda, a porta do carro não abre. Aí, como é uma pessoa que tem abertura, eu já conversei com ela, né? Falei uma porção de coisas para ela, uma pessoa super consciente. A culpa leva as pessoas que obtêm sucesso da noite para o dia a destruírem o seu sucesso, se não a si mesmas. A sua consciência não consegue reconciliar sua súbita fama e fortuna com a sua pouca autoestima passada. Ou dão um salto de consciência, ou então mergulham num abismo. Por isso que eu digo para vocês que, na minha opinião, se a gente não faz um trabalho sério de cura da criança interior ferida, né? A gente vai trabalhar com a lei da atração e não vai dar muito certo, não. Vai ser tempo perdido, tá? Eu vou pagar lá $1 milhão por aquele curso com aquela pessoa maravilhosa que domina tudo da lei da atração. Tá, mas o meu inconsciente, ele tá dizendo assim, você não é bom bastante, você é indigna, você não é merecedor, e aí? É mais ou menos como eu gastar todo o meu dinheiro para comprar uma Ferrari, né? Uma Ferrari que hoje deve custar, sei lá, $1 milhão, $1,5 milhão. Eu gasto todo o meu dinheiro para comprar uma Ferrari, mas eu não sei dirigir. Então, existe um trabalho de cura a ser feito antes. Se eu quero criar coisas boas na minha vida, e todos nós queremos, eu e vocês todos, então eu preciso primeiramente curar essa parte da minha mente que entende que eu não devo ter essas coisas. Por quê? Porque está fazendo por mal? Não, porque está me protegendo, tá? Está me protegendo mesmo, com a melhor das intenções. A culpa é a máfia da mente, é um plano de proteção que vendemos a nós mesmos para evitar a punição antecipada. O único problema é que essa forma particular de proteção envolve autopunição. Toda culpa é masoquista. O pensamento é, se ao menos eu sofrer o bastante, serei perdoado. Daí o link com a lição de hoje. Se ao menos me punir o bastante, talvez as pessoas tenham pena de mim e não me firam. A culpa se baseia na ilusão de que a dor é antes redenção do que inocência, que é uma crença que está igualmente distribuída hoje entre a humanidade, né? Não falta para ninguém. A culpa faz os mártires pensarem que são santos. A culpa é o chefão da máfia, mascarado de Deus. Então quem é o rei da culpa? Quem é esse chefão aí? O chefão da máfia, mascarado de Deus, é o ego, né? Aí, olha que barato isso que ele conta. No Novo México, né? O Novo México é um estado, se eu não estou enganada, nos Estados Unidos da América. Descobriu uma seita religiosa chamada os penitentes. Eles praticam a autoflagelação e até a crucificação como um modo de chegar a Deus. A verdade é que por melhor que você puna a si mesmo, a culpa jamais se satisfaz até que você receba uma boa surra. Então ela o faz olhar com avidez o seu sofrimento, defendendo farisaicamente o seu vício de sofrer. Se vocês quiserem saber mais sobre essa coisa do autoflagelo e dessas seitas de autocrucificação, de imitar as feridas de Cristo, leiam A Humanidade é Isenta de Pecado, do grande, absoluto, esplendoroso, maravilhoso mestre Masaharu Taniguchi, trechos compilados pelo nosso querido Kamino Kusumoto, tá?
O mestre fala bem disso, o mestre explica. E o mestre, ele é tão maravilhoso que ele traz tudo isso para nossa noção de um curso em milagres, de que o corpo não existe. Ora, pois, se o corpo não existe, para que eu vou ficar me flagelando? O corpo não tem existência verdadeira, ele é uma ilusão. Ela é uma ilusão dentro de um sonho. Então, para que eu vou ficar me flagelando como uma medida para eu encontrar com Deus? Freud, apenas Freud, é capaz de explicar algo assim. Por fim, a culpa só se contenta quando você faz o supremo sacrifício da sua vida. Na sua morte, o seu rego ri e dança no seu túmulo. Ele provou que você era indigno de viver. Indigno de viver. Afinal, você era um pecador. Essa é a voz do ego. Eu comecei a rir aqui e os meus guias espirituais já me lembraram que eu já fui um padre que se flagelava, tá? Encarnação na Colômbia que eu tive, tá? Então eu não posso ficar rindo não, eles estão dizendo pra eu parar de rir, mas não consigo. Eu já tive uma vida de padre na Igreja Católica na qual eu me flagelava na tentativa de alcançar Deus, tá? As causas da culpa são múltiplas e se reforçam mutuamente. A síndrome da culpa infantil, aí a gente chega na criança interior, da qual já falamos, se baseia na conclusão errônea de que você feriu a sua mãe ao nascer. Por amor a ela, você, entre aspas, incorpora a dor que ela sentiu, fazendo consigo mesmo um pacto silencioso de sofrer por aqueles que ama, como modo de protegê-los da dor que você espera causar-lhes, e ao mesmo tempo de salvaguardar a si mesmo de toda retaliação possível. Você suprime a sua vivacidade sempre que sente que a intimidade se aproxima. Você fecha o seu coração e se prende nele, tornando-se cada vez mais incomodado, claustrofóbico e sufocado. Ou explode numa raiva primal, ou se entrega ao terror primal. Em ambos os casos, representando outra vez o drama da culpa e do abandono infantil. A culpa é o seguro da separação, né? Da ilusão da separação. O popular mito da superação vem da culpa pré-natal e perinatal. Trata-se da absurda ideia de que um parceiro pode superar uma relação, como se esta relação fosse um vaso no qual você se planta. Foi no ventre que você decidiu que tem que abandonar para continuar o seu crescimento pessoal e que essa jornada significava dor, pânico, medo e perda. Não admira que as transições tendam a ser épocas de tanta atenção para nós. No ventre de sua mãe, você cresceu pouco a pouco, até que o espaço dela já não pudesse contê-lo e nutri-lo. De repente, o paraíso virou um inferno. Você foi encaixotado e teve de abandonar a sua mãe, né, para sobreviver. E você preferiu sair, né? Se não sair também morre, né? Nem tem aqui muito uma preferência. Eu sou obrigado a sair, eu tenho que nascer, né? Então o obstetra cortou o seu cordão umbilical antes que você aprendesse a usar os seus pulmões. E o seu primeiro fôlego foi cheio de dor e de pânico. É disso que a terapia do renascimento trata, tá? Porque é essa primeira respiração forçada, abrupta, violenta, que nos causa o nosso trauma de nascimento. Entre outras coisas, né? Mas principalmente isso. Nos relacionamentos, você costuma reviver essa mesma sequência emocional. Você passa da bênção de um novo amor para um gradual sentimento de constrição e claustrofobia. Parece muitas vezes que o paraíso virou um inferno em vida e que abandonar o relacionamento é a sua única salvação. A única alternativa é fazer o papel da sua mãe e jogar o parceiro para fora. Com frequência, fica cada vez mais difícil respirar perto do seu amor, e você se vê abrindo a janela em noites frias de inverno para obter bastante ar. Provavelmente o seu parceiro gostaria de ver a janela fechada. O resultado de tudo isso é o grande vínculo duplo da maioria das relações. O sentimento de que você não pode viver com o parceiro, nem sobreviver sem ele. Assim, o medo do amor e o medo da perda firmam um matrimônio sagrado
com o Papa Culpa, o Papa, né, de sacerdote, celebrando a cerimônia, sorrindo, enquanto mais um casal insuspeito cai nessa armadilha, né? Você se esquece de que o seu coração está fora do útero, que o cordão foi cortado e que o seu único limite é a sua própria mente e a sua disposição para usar um pouco da imaginação na vida. Você também se esquece que, de fato, jamais feriu a sua mãe ao nascer. A dor que ela sentiu foi o resultado do próprio trauma de nascimento dela. O medo dela de reviver a intensidade do nascimento dela a fez ficar tensa e sofrer. Sob a anestesia, a dor. Sob a dor, há medo. Sob o medo, há sofrimento. Mas sob esse sofrimento, há alegria. A única maneira de curar esse sofrimento básico é chegar à alegria e render-se ao amor e ver que você mesmo cria a sua dor e o seu prazer, como os outros o fazem com os seus. A culpa trágica no nascimento é a absorção por uma criança amorosa do sofrimento da sua mãe amorosa. A culpa é hereditária. A cada nascimento é passada a tocha terrível. Lembram que eu falei várias vezes aqui nos vídeos dessa noção da tocha terrível? Eu adoro. Nascendo culpado, você tende a gravitar na direção da punição. Quando criança, você experimenta a desaprovação. Seus pais o criticam, julgam e avaliam como os pais deles fizeram com eles. Essa síndrome da desaprovação parental, comumente chamada de tradição familiar, entre aspas, cimenta a sua culpa infantil, levando-o a recuar para a sua própria mente, a imaginar o que as pessoas vão pensar de você antes de agir. Você aprende a negar a sua própria intuição para agradar as mentes das pessoas, de que você pensa precisar para sobreviver. Na verdade, você se ressente secretamente dessas pessoas e tende a culpá-las pelo seu próprio padrão de agradar à plateia. Então vejam que dicotomia, né? Ao mesmo tempo em que eu tenho que agradar os outros para que eles gostem de mim, eu me ressinto com os outros, porque eu não estou sendo eu mesma. Esse é o Drama da Criança Bem Dotada, um livro que eu já recomendei a vocês que leiam, da grande psicanalista Alice Miller. O Drama da Criança Bem Dotada, tá? Então, meus queridos, por que eu li tudo isso hoje, na medida em que nós estamos praticando o perdão é a chave da felicidade? Eu vou precisar começar a me perdoar, porque toda essa culpa que eu estou projetando do lado de fora, que eu estou vendo nas pessoas à minha volta, ela na verdade ela é minha, ela me pertence, né? É a tal da batata quente que eu fico procurando me livrar, então eu projeto. Mas eu não quero mais fazer isso. Eu tô numa jornada de autoconsciência, eu tô numa jornada de cura emocional, né? Olha só, eu quero sair desse círculo vicioso. Então nós estamos aqui. Então eu vou trazer para vocês, ele tem uma frase aqui que eu adoro, ele diz assim: você pode começar a perdoar a si mesmo por fingir que é culpado. Você pode começar a perdoar a si mesmo por fingir que você é culpado. Tá? Então eu vou dar algumas afirmações para vocês praticarem. Eu sou inocente. Eu me perdoo por fingir ser culpado. Eu me perdoo por pensar que não era íntegro. Eu me perdoo por pensar que causei dor ao nascer. E eu me perdoo completamente. E para finalizar o vídeo, eu vou dar uma tarefinha. Que é a chamada dieta do perdão, tá? A dieta do perdão, ela foi criada por uma das pioneiras no Renascimento, que é a Sondra Hay, que o primeiro livro de Renascimento que eu li na minha vida foi um livro de Sondra Hay.
E ela inventou um negócio chamado Dieta do Perdão. E eu pegando nesse livro ontem, eu me lembrei de quantas trocentas mil dietas do perdão eu já fiz na minha vida. Gente, eu tô em processo de iluminação mesmo, porque o que eu já fiz de dieta do perdão, eu fui me lembrar agora, né? Lá pelos anos 2000, que eu tava muito, completamente imersa nessa filosofia do renascimento, né? Muito mesmo. Quantas dietas do perdão eu fiz? Então eu vou explicar para vocês como é que se faz essa dieta do perdão. Eu vou propor a vocês uma dieta de 28 dias, tá? Eu não sei se vai ser possível, então faça o que for possível para vocês, tá? Essa dieta ela vai ser dividida em 4 semanas de 7 dias. Então ela vai durar, se você começar hoje, no final do mês você tá terminando ela, tá? E a dieta do perdão, ela se baseia no conselho do nosso Mestre Jesus Cristo, que disse lá ao discípulo que ele deveria perdoar 70 vezes 7. Então, na primeira semana, você vai fazer a dieta começando por perdoar o seu pai. Então, você vai escrever 70 vezes numa folha de papel, tá? Você pode digitar, mas o ideal é que você escreva: eu perdoo meu pai completamente. Ao final dos 7 dias, você vai, se possível, queimar as folhas de papel, agradecendo ao seu pai por tudo de bom que ele te deu. E pedindo perdão a ele também por você ter achado que ele era culpado. Aí você então vai passar para sua mãe. E a frase é: eu perdoo a minha mãe completamente. Então eu espero que você esteja anotando. A primeira frase da dieta do perdão que eu estou prescrevendo é: eu perdoo meu pai completamente. A segunda: eu perdoo minha mãe completamente. Vocês vão ver como vocês ficam escrevendo isso. É bizarro, parece que a gente bebe. Você começa a escrever, de repente a tua cabeça tá leve. Parece que você tomou um uísque. O 3. Terceira frase. Eu me perdoo, eu, fulaninho, eu, Jaqueline, me perdoo completamente. Terceira semana. E pra gente terminar, você vai perdoar a Deus. Eu perdoo Deus completamente. Tá? E aí você vai fazer isso durante um mês. Tá? Eu fiz umas 3 vezes esse processo aqui, completo. Tá? Mas, Jaque, por que eu preciso perdoar Deus? Porque no seu inconsciente você acredita que Deus criou esse mundo e esse mundo ele não tá muito bom, tá? Porque inconscientemente você acredita que Deus permite que você sofra e que coisas não tão boas aconteçam na sua vida e que coisas maravilhosas não aconteçam na sua vida, tá? Então é por isso que você precisa perdoar Deus. E você vai se lembrar da lição de hoje que diz que o perdão é a chave para a felicidade. E quando você faz as dietas do perdão, você está simplesmente colocando em prática uma forma muito legal de você transformar a sua mente que não perdoa numa mente que está predisposta a perdoar. A você sair de uma mentalidade de não perdão para uma mentalidade de perdão. Você não precisa ficar cavucando o que o seu pai fez de ruim para você, o que a sua mãe fez de ruim para você, o que você acha que Deus fez de ruim para você e o que você acha que você já fez de ruim para a humanidade inteira. Não precisa ficar cavucando, você só precisa escrever 70 vezes durante 7 dias. Então, nos primeiros 7 dias, eu perdoo meu pai completamente. Pode botar o nome dele. Eu sempre fiz pondo o nome, eu gostava mais, ficava mais potente pra mim. Então, eu perdoo meu pai Manuel completamente. Depois, eu perdoo minha mãe Aline completamente. Depois, eu me perdoo, eu, Jaqueline, me perdoo completamente. E depois, eu perdoo Deus completamente. Pronto. Você pode ir queimando no final de cada semana, tá? E você pode também juntar tudo e queimar no final do mês. Como ficar melhor pra você, tá? Outra coisa que é importante que você tenha em mente é que se você começar a empacar nesse processo, fale assim para o Divino Espírito Santo: eu estou disposto a perdoar o meu pai. Eu estou disposta a perdoar a minha mãe.
Eu estou disposta a perdoar a mim mesma, a mim mesmo. Eu estou disposto a perdoar a Deus. Fale assim e escreva. Porque para Deus, é como Jesus fala em Um Curso em Milagres. Jesus só precisa de um pouquinho da nossa boa vontade. Então, para o Divino Espírito Santo, para Jesus, para Deus, você só precisa dizer que está disposto, né? Você precisa falar assim: meu Deus, eu estou completamente disposta a perdoar o meu pai, a te perdoar. Eu vou perdoar Deus pelas ilusões egóicas que eu mantenho na minha mente egóica a respeito dele, Deus, tá? E vocês vão ver que muitos caminhos que estavam fechados vão começar a se abrir na vida de vocês. Eu tô sentindo que de repente tá na hora de eu fazer essa prática. Vou tentar encaixar isso no meu dia a dia. Leva uma meia hora assim por dia, tá? Uma meia hora. Você pode fazer antes de dormir. É bem bacana, tá bom? Então, meus queridos, lembrando a nossa lição do dia de hoje, eu vou ler a frase, que ela é muito poderosa, muito linda, tá? Que os nossos encontros sejam abençoados no dia de hoje. O perdão é a chave da felicidade. Despertarei do sonho de que sou mortal, falível e cheia de pecado, e saberei que sou a filha perfeita de Deus, né? Inteira, completa, maravilhosa e isenta de pecado. Então, meus amores, deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo imenso. Com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos mais tarde na nossa live. Eu vou fazer o post no Instagram, tá? O tema da live ainda é surpresa.